Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui do Impulso Emerge. Vamos chegando. Oi, Thaís, boa noite. Oi, Rafa, boa noite. Vamos chegando. Oi, Thay. A iluminação aqui tá boa, gente? Tá? Oi, Bia. A Bia já tá aí também. Rafa, Thaís. Oi, gente. Bom, então, para quem não me conhece ainda não me viu aqui em uma das lives do Impulso Emerge, eu sou a Mariana Coller, sou facilitadora e cogestora do Impulso Emerge, parceira, sócia, amiga dos fundadores, do Rafael Rodrigues e do Henrique Pichilli. E para quem está chegando aqui pela primeira vez nessas lives do Impulso Emerge, vou apresentar rapidinho. A gente é uma rede de consultores, empreendedores, iniciativas que tem o propósito de humanizar as relações entre o trabalho, a vida e o mundo, fazendo emergir novas formas de ver e viver a vida. Eu já perdi a conta de quantas lives a gente já fez, mas a gente está aqui desde o iniciozinho de fevereiro, sempre às segundas-feiras, tendo essas conversas, né? Conversas com pessoas que nos inspiram, sejam pessoas que estão orbitando aí, trazendo temas e provocações que conversam, né, que dialogam com os temas do Emerge, sejam pessoas da rede Emerge de Propósito. E a rede Emerge de Propósito, basicamente, é uma rede formada por pessoas que já participaram, né, que já passaram pelo processo do Emerge Você. E hoje a gente tem uma convidada da turma 2, lá do iniciozinho das primeiras turmas do Emerge Você, que é a Bia Matos. A Bia, ela foi a participante da turma 2, que foi a única turma até hoje realizada em Belo Horizonte. É interessante, assim, porque quem já participou do Emerge, eu fui participante antes de ser do núcleo de gestão, tem várias histórias, né, que o Henrique e o Rafael contam sobre essa turma, né, que foi realizada num lugar tão especial lá no sítio Sertãozinho, lá da Magui, que foi e é uma grande mentora aí do Impulso Emerge, né? Então, a Bia Matos, fazendo uma apresentação aqui breve, a Bia, ela é mineira, de Barbacena, balzaquiana, apaixonada por gatos, flores, por boa comida, como todo mineiro, né? Que adora mexer com argila e acompanhar o seu processo de transformação. A Bia ama viajar, explorar e apreciar paisagens diversas, se considera um misto de idealista e pragmática. A Beatriz é formada em administração, trilhou um caminho de muitos aprendizados, depois de formada, trabalhando com consultoria em gestão. Mas inquieta, questionadora e curiosa, mergulhou em vários processos de autoconhecimento, bebendo em diferentes fontes, sempre buscando tecer experiências e conhecimentos que dialogam com o seu ser inteiro, não só em partes. Então, já vi que a Bia está aqui, eu vou convidá-la a entrar. Peraí, deixa eu ver. Tá aqui, Bia. Agora sim. Oi, Bia, bem-vinda. Oi, Mari, tudo bem? Nossa super convidada. Tudo bom? Me- Tudo bem, você está me escutando bem? Tô te escutando bem. Se você conseguir deixar o celular assim mais paradinho, legal, melhor. Legal, ótimo. Boa, E boa. hoje o tema, né? Estou Já testando dei um uma fone previsão. aqui, acho que funciona. Acho que vai Não, tô te funcionar bem ouvindo. com fone para não. Tá bom. Tá perfeito.
tua voz estou te ouvindo bem, a imagem está boa também. Eu já te apresentei um pouco, né? O tema da nossa live de hoje é florescer a vida como um eterno vir a ser. Aí, Bia, para a gente ir aquecendo aqui os motores, eu queria te pedir para você se apresentar um pouco mais, né? E também para contar aqui para a gente como você chegou até o Emerge Você, ou como o Emerge chegou até você, né? Conta para a gente essa história. Bom, como a Mari já disse, né, eu sou mineira, sou de Barbacena e balzaquiana. Eu conheci o Emerge através. Eu morava em BH na época eu estava trabalhando num banco, tinha acabado de sair da consultoria e já estava nessa busca de algo com mais significado na minha vida, de me conhecer, enfim. Acho que essa inquietação eu sempre trouxe comigo desde muito nova e nesse momento que eu fiz o Emerge era também o que muitos chamam de retorno de Saturno. Eu estava lá com no final dos 28, 29 anos, questionando muita coisa, sentindo um movimento de mudança e querendo uma investigação interna mesmo para me ajudar nesse processo. E o Rafa fez uma apresentação no Hub, no Hub BH, e quando eu vi, eu falei, eu achei o máximo a proposta, li a bio dele, vi que ele tinha feito parte da ESEC também, que foi uma organização que eu fiz parte durante a faculdade, que tenho muito, muito carinho, assim, foi muito especial durante esse período da faculdade. Enfim, falava com muitos anseios e inspirações meu, e eu, poxa, tenho que conhecer esse movimento, e ainda mais uma pessoa que tem essa coincidência da gente ter feito da parte da ESEC também em momentos diferentes. E na apresentação eu me cantei com a proposta, eu já saí dali certeza que eu ia fazer. Já quando que é a inscrição, acho que eu fui até a primeira que fez a inscrição, e graças a Deus deu certo de acontecer a turma. Foi realmente um incrível processo. Lembro de muita coisa até hoje. E assim, acho que o Rafa até conta, assim, que foi, enfim, foi bem por um triz mesmo que aconteceu, acho que tinha para acontecer, e foi muito certo para mim, quando eu vi, não, vou fazer, já estava decidida ali, não pensei em outra coisa. E é isso, assim, foi em 2014, 2015 que foi o processo, se eu não me engano, já tinha rolado algumas turmas em São Paulo, e tinha até a Débora e a Lu que fizeram uma turma em São Paulo, elas também co-facilitaram nessa época, e foi muito especial, assim, eu lembro que no primeiro encontro que a gente teve, coincidiu de ter um xamã próximo a Magui, lá no sítio. Ele falou com a gente, ele falou umas coisas assim, eu lembro, enfim, que me tocaram muito. Eu tava preparando para uma viagem também que eu ia fazer entre um módulo e o outro, meio que para aproveitar o período e mergulhar em mim mesma e, enfim, usar aquelas reflexões para e aprofundar, usar um tempo melhor para aprofundar. E ele disse algumas coisas assim que me tocaram muito, enfim, as conversas, as dinâmicas que a gente fez durante o Emerge também, foi bem especial. Muito bom. O Rafa sempre conta essa história do xamã, assim, nas turmas, né? Parece que teve uma mágica, assim, né, em torno dessa turma lá aí de BH. Aí não, você está em São Paulo, né? Lá em BH. Então, na sua Foi em apresentação São Paulo. aqui, né, eu li uma mini bio, não falei muito, mas eu soube, assim, pelo Rafa, por você, que a gente conversou antes, que você também é oriunda aí, né, herdeira, crescida em um ambiente de empresa familiar, né, e a gente já teve muitos participantes com um perfil parecido com o seu, né, que buscam o Emerge Você justamente para entender o seu lugar no mundo, né, que não tem um lado, né, as dores e os amores aí é, de estar numa família empreendedora, né, de ter um negócio. A gente tem essa possibilidade, mas a gente vai investigar dentro da gente se isso faz sentido, né, na nossa missão de vida, no que a gente veio fazer aqui. Então, assim, fala mais um pouquinho dessas suas andanças, que eu acho que vai ser legal a gente conversar sobre isso. Tá. É uma coisa assim
que eu gosto, que eu estudo bastante, que faz sentido para mim, é a questão de são as constelações, né? Eu sou a filha mais velha dos meus pais, então acho que por ser a filha mais velha sempre tem aquela questão de uma certa responsabilidade mesmo de quando você crescer o negócio é seu, ou uma certa expectativa também das pessoas por ser a primogênita, né, em poder assumir essa questão, essa posição que é dos pais, né? Não a posição que é dos pais, mas assim, uma expectativa mesmo de tocar o negócio, de me envolver mais. E eu sempre fui meia parte disso, eu sempre fui do mundo, assim, eu quero conhecer o mundo, quero, enfim, fazer faculdade, fiz intercâmbio, fui para a Índia, sempre buscando para fora, para fora, para fora. E um tempo antes, né, de eu fazer o EMERGE, já estava nesse movimento de querer conhecer mais minhas raízes, me apropriar que eu com roça, né, com plantação, enfim, com as plantas, e que eu, de certa forma, tenho a lei a isso. Então, foi muito... Como que eu posso voltar, assim, a clamar de volta mesmo esse conhecimento que está ali com a minha família, mas que eu me enfim, estava ausente, estava desconectado, como reconectar. Deu uma interferência aqui, daí se cortou alguma coisa que eu falei. Não, tô ouvindo bem. Tá aí. Tô ouvindo. Tô. E tá. E assim, meu pai, lógico, sempre falou, mas sempre me deu muita liberdade de escolher que eu quis. E assim, acho que o Emerge trouxe bem forte assim essa vontade, né? Eu quero me apropriar disso, de buscar, conhecer e trazer o conhecimento, minhas experiências, o que eu tive do lado de fora e ver como é que a gente pode unir isso de alguma forma. E, enfim, foi quando isso veio forte durante o Emerge e também a vontade de trazer uma congruência diversas, não necessariamente relacionadas com agricultura ou com pequenas empresas, mas que isso poderia ser, de certa forma, um ativo mesmo para esse momento que eu estava vivendo. E aí, também uma vontade de estudar, de conhecer. Eu estava, na época, procurando um mestrado em bioeconomia. A questão da alimentação também é uma coisa que sempre me chamou atenção. Eu sou mineira, gosto de comer, gosto de uma boa comida, também gosto de cozinhar. Enfim, como é que a gente pode simplificar a nossa vida, né? A vida do homem hoje é muito... A gente depende de vários intermediários, né? Um alimento, ele que chega até a gente, muitas vezes passa por 7, sei lá, 5, 7 intermediários para chegar até a gente. E, precisa ser assim? Por que a gente está tão longe da terra? Por que a gente está tão longe da fonte, sabe? Como é que a gente pode desenhar, fazer um design mais enxuto e mais que tragam as pessoas mais próximas para a terra também. Eu estava buscando alguma coisa nesse sentido. E aí foi quando o Rafa me falou do Schumacher College. Olha, E foi, eu lembro que na época eu associei Schumacher, o único Schumacher que eu conheci era o piloto de Fórmula 1, e depois eu dando uma pesquisada, e foi até, assim, na mesma época, duas outras pessoas que eu estava em conversa comentaram também, pô, Bia, você já olhou o Schumacher College? Eu acho que eu preciso olhar. O Rafa me falou, Fabi me falou, uma astróloga que eu estava consultando na época me falou, eu tenho que olhar, tem que conhecer esse college, deixa eu ver o que é. E quando eu vi a proposta, eu fiquei encantada. O Schumacher, para quem não conhece, é um economista alemão que foi bem disruptivo na época dele, quando todo mundo estava falando de industrialização, de globalização. Ele veio com essa ideia de como que a gente pode, com princípios budistas, né? Primeiro trazendo princípios budistas para a economia, como é que a gente pode ter uma economia que fomente o bem viver, né? Que
que traga o bem-estar para as pessoas, que fomente o local. Enfim, o livro mais famoso dele, Small is Beautiful, em português, O Negócio é Ser Pequeno. Traz muito essa valorização do pequeno, enfim, do local. Então, quer dizer, você, tô entendendo assim, né? Você se formou em administração com toda essa experiência da IESEC, né? Que é um ambiente super rico de troca, um ambiente internacional. Depois você vai para o Emerge, que é justamente para tentar fazer um resgate com esse lado seu, da sua história, da sua família, mais voltada, mais vinculada à terra, mais vinculada a esses processos naturais, né? E tentar entender de que maneira isso se encaixa na sua vida, né? Eu acho que a sua ida, a sua participação na Emerge Você e o que você, a partir dessa experiência, foi explorar, né? Fazer o mestrado no Schumacher College e tal, eu sinto que foi muito esse resgate e para ver de que maneira isso tudo se encaixava na sua vida, seja profissional, e acho que você tem mais uns capítulos aí para contar, seja na sua vida como subjetividade mesmo, né? Porque me parece, assim, das conversas que a gente teve, que a sua vivência no Schumacher College foi fundamental para forjar esse vir a ser da Bia mais sensível, né? Mais subjetivo, mais conectado com esses ritmos, com esses fluxos e tal. Muito lindo, assim, o processo. E quando o Rafa me contou um pouquinho de você, eu falei, não, deixa eu conversar com a Bia, porque eu acho que a gente tem duas coisas em comum aí, né? Acho que a gente já fez umas imersões nessa história de espiritualidade na escola da Brahma Kumaris, e eu estudei também na escola que eles chamam de escola irmã do Schumacher College, que fica na Índia, que também foi fundada também pelo diferente para a gente olhar para o mundo. Você falou do xamã, assim, que foi forte. Tem assim, mais alguma experiência assim que ficou gravada assim na memória que você gostaria de trazer da sua participação na Emerge Você? Tem outros dois momentos que eu lembro assim que me marcaram bem. No primeiro dia a gente fez uma dinâmica que a gente tinha que desenhar um retrato da pessoa que estava na nossa frente sem olhar para o papel. Eu lembro que, enfim, eu recebi um retrato da Lu que eu fiquei impressionada. Assim, como é que você conseguiu fazer esse retrato meu sem olhar? Eu guardo até hoje esses desenhos, anotações, papéis que a gente fez durante o programa. E no último dia também a gente fez uma experiência com argila. E assim, nossa, foi apaixonante, eu amei, assim, e nunca ia imaginar que, sei lá, 2 anos depois, durante o mestrado mesmo, na época de escrever a dissertação, a gente fica muito no mental, né? Que a dissertação é escrita, enfim, tem que ter um raciocínio, tem um processo ali. E para sair um pouco do mental, eu tinha uma ceramista perto do college que ela abria o ateliê dela e eu fazia uma hora por semana de aula com ela. E era assim, uma delícia. Eu ficava só pensando, nossa, quando eu voltar para o Brasil, eu tenho que dar um jeito de fazer isso também. E foi o que eu fiz. Assim, acho que durante a dissertação eu continuei fazendo com ela. E voltando para o Brasil, dei um jeito de comprar argila, enfim, e mergulhei nisso. Acho que foi minha primeira experiência foi no Emerge com a argila, de moldar, de fazer alguma coisa com aquela matéria amórfica, né, e da forma. Aquilo foi muito terapêutico, enfim, me trouxe para mim no presente e é uma prática que eu trago assim até hoje. Legal, Bia. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, na semana passada, quando a gente conversou por telefone, assim, você é filha de de produtores de flores, né, de rosas. E depois, na sua experiência no Schumacher College, no mestrado, você decide estudar ainda mais sobre esses processos biológicos e de desenvolvimento das flores, mas no mestrado sobre economia,
né? Que foi o mestrado em Economics for Transition, né? Economia para transição. E eu achei super instigante, assim, né? Como que você uniu, contasse, assim, primeiro, como que foi essa vivência de estar lá, vivendo uma vida comunitária, estudando, e falar um pouquinho desse estudo que você fez, né? Que conexões, que relações, de que forma você acha que a natureza pode nos inspirar a reinventar a economia, né? Especialmente nesse momento assim, que a gente está vendo, que é muito importante a gente ter um novo olhar, né, para ela. Sim, foi interessante também. Eu não me imaginava escrevendo sobre esse tema, embora seja óbvio, né? Tipo, eu já tinha essa vontade de voltar e trabalhar, mas eu estava muito assim, um espírito muito explorador durante o mestrado. Eu realmente estava assim, encantada com todas as possibilidades que nos apresentavam e que a gente se deparava enquanto processo de viver em comunidade e estudar temas e visitar negócios com propostas diferentes e com estruturas diferentes. E na época de escolher o tema da dissertação foi bem assim para a primavera, foi quando começou a pipocar as primeiras flores, enfim, na Inglaterra, e quem já teve lá assim nessa época de primavera sabe o quanto que é mágico, assim, é realmente, você sai daquele inverno liso e cinza e de repente, assim, o chão vira um carpete de flores, enfim, aquilo bem mágico, assim. Acho que eu voltei a ter mais perceptiva para as nossas mudanças de estação aqui, que eu achava que não muda muito, muda sim, a gente que não está muito conectada, mas lá é muito escancarada essa diferença, ela é é muito chocante, realmente dá muita diferença de uma estação para outra. Então, putz, tudo que eu vejo, tudo que eu penso são flores, e aí, como é que eu posso juntar isso com economia, né? O tema que eu escolhi escrever foi flores, bem-estar e uma economia, resiliência transformativa, porque flores, acho que como metáfora, né? Usei flor muito como metáfora para processos sociais. Eu não aprofundei tanto no aspecto biológico, embora tenha muitas curiosidades assim que é interessante a gente compartilhar. Mas a flor ela é um elemento assim que está presente na vida do ser humano em momentos muito importantes, assim, seja para celebrar algum momento especial ou alguma passagem, né? Um aniversário, casamento, até mesmo na morte, enfim, a flor está ali presente como um símbolo que conecta pessoas e que traz um marco para aquele encontro entre as pessoas, né? Então, é um símbolo de impermanência também. Ela está ali e a gente sabe que não vai durar e a gente, tudo bem, a gente está ali, a gente aprecia. E quando eu fui estudando e foi vendo assim como a primeira flor surgiu na Terra, né? Foi um processo assim de interconexão, deixa claro tanto que estamos interconectados e o processo colaborativo da natureza, nos processos da natureza, né? A flor ela faz parceria com vários seres para poder garantir a sua sobrevivência, né? A sua reprodução no planeta. Então, é uma planta que tem um padrão de desenvolvimento e de repente começa a surgir um outro órgão, vindo de um mesmo órgão, surge um outro completamente diferente, com cores diferentes, com aroma, com, enfim, toda uma estratégia, tudo para conversar com o polinizador e garantir que aquilo se sobrevive, se propague e vire novas plantas, e enfim. E a flor também, assim, alguns biólogos, né, lendo alguns artigos, ela foi um erro no processo reprodutivo das plantas. Tinha um padrão, antes as plantas se reproduziam ali pelo vento e tinham a ajuda do vento e da água e só, praticamente, e de repente aquele padrão se quebra e surge uma nova forma dela se reproduzir. E aí ela une outros seres de outros reinos, né? Insetos, pássaros, mamíferos, enfim. E faz uma estratégia de colaboração com esses seres para garantir a sua sobrevivência. Então, assim, foi um boom
de diversidade, não só. Hoje, as plantas, acho que 90, quase 90% das plantas no planeta são angiospermas, tem flores. Então, assim, foi um boom de biodiversidade no planeta, não só para o reino das plantas em si, mas para outros reinos. Então, assim, a natureza nos mostrando o quanto que essa coisa né, do erro, o erro trouxe o padrão, o normal para um novo patamar, né? Antes era feito de um jeito, pum, errou, foi para outro patamar e aquilo deu um boom de biodiversidade e sustenta várias espécies, né, no planeta, assim. A nossa Que legal, alimentação lindo. mesmo depende muito das plantas, das angiospermas, né? Sim. É muito bonito isso tudo, né? O quanto a natureza nos inspira. E é muito legal quando que você fala que você usou essa metáfora, né? Esse conhecimento para olhar para os processos e para as dinâmicas sociais, né? Então, assim, você fez um mestrado em economia, né? E estudando e trazendo essas imagens, assim, né? E como hoje a gente precisa justamente de uma economia onde haja maior colaboração, né, entre os agentes, né, o quanto que a gente precisa ser resilientes, e agora que a gente está vivendo isso, qual vai ser o novo patamar, né? Eu espero que, assim como a natureza, né, tem um erro e depois ela evolui para um estágio mais desenvolvido, né? Eu acho que a gente mais consciência, né? Tem uma outra coisa, Bia, que eu acho que é super interessante assim no teu estudo, que eu acho que é um contraponto assim ao momento que a gente está vivendo, que é assim essa imagem da flor, do florescer, o ciclo. E isso é um contraponto, porque o que a gente está vivendo é um aumento assim exponencial da aceleração das coisas, né? E aí você traz uma coisa que fala, opa, pera, tem um ciclo, tem um tempo para isso acontecer, né? E o quanto isso também é importante, né? Olhar para isso hoje, porque essa aceleração toda também deixa. Acho que cortou você estava falando da Sim. aceleração, né? O quanto que essa aceleração que a gente vive hoje não, enfim, faz a gente perca esse senso do ciclo, né? Dos ciclos que são tão importantes para a gente, para a vida, para a manutenção da vida mesmo. Enfim, e a gente vê assim, o tempo de florada das plantas, né? Enfim, cada um tem um ciclo que tem que ser respeitado. A gente hoje traz uma ansiedade muito grande, né? A gente, quanto seres humanos, enfim, a gente se cobra em estar como se a gente tivesse que estar florescendo o ano inteiro, 24 horas por dia, e não dá espaço, sabe, para simplesmente deixar ir, deixar o novo vir, enfim. Realmente assim, mostra o quanto que a gente desconectou desses ciclos. Eu acho que quando a gente volta a olhar para a natureza e percebe esses ciclos, assim, acho que a gente começa a receber. E quando eu falo natureza, não é só externa, é na gente também, quando a gente deixa de ser tão reativo às expectativas dos outros, é o que a gente coloca externamente ali, e começa a olhar para a gente, ver o que está fora também está dentro da gente, que tem um ritmo que precisa ser respeitado, tudo tem seu tempo, e reconhecer isso é transformador, assim, te tira desse avalanche que a expectativa que o homem moderno criou para si mesmo, né? Muito legal. E também eu acho que isso tudo se conecta muito com esse aprendizado que foi despertado lá no Emerge Você, né? Que você falou da argila, desses trabalhos mais artesanais, né? Eu acho que tanto essa coisa de um olhar contemplativo para a natureza, de observar os ciclos, de sentir na gente, mas você também tem essa experiência de sentir esse ciclo, né?
e essa transformação da argila assim na mão, né? E no teu sentir, eu acho que isso é muito potente, muito forte, assim. É, e mais uma vez, né, esse pottery, essa arte da cerâmica e tal, ela fala muito também desse tempo necessário, né? O tempo de fazer, o tempo de chegar numa textura X, o tempo de esquentar, o tempo. Fala um pouquinho como que é para você esse vir a ser dentro dessa prática, assim, dessa arte, né, de fazer. Acho que a gente está com um Eu probleminha. acho que a argila cortou, mas acho que agora voltou. Deu Tô, para sim, sim. pegar. Acho que a argila trouxe para mim uma necessidade, assim, eu percebi uma necessidade que eu tinha, que eu não reconhecia antes, de um processo analógico mesmo, de eu ver o resultado da minha ação, do meu fazer ali, na hora, na mão, eu consigo tocar. E não é uma coisa assim, se eu tenho uma peça em mente, eu não vou ter ela do dia para a noite, esquece. Então, assim, tem todo um passo a passo, enfim, desde preparar a argila até moldar e esperar secar, e tem que esperar secar. E se eu acelero o processo de secar, aquilo pode resultar um resultado não desejável depois. E aí vai a primeira queima, depois da primeira queima, eu pinto, esmalto aquela peça, vai para a segunda queima, e nesse meio caminho muita coisa pode acontecer. E acho que ensina muito também, eu ia falar ensina um pouco, mas ensina muito também o desapego, porque a qualquer hora a peça pode colapsar ali, seja no primeiro, enfim, no processo de secagem, ou mesmo na hora de moldar, uma rachadura que eu não estava esperando. Eu tive um instrutor de argila, um ceramista que falava assim, a argila tem memória. Então a gente tem que ter muito Uhum. cuidado assim em como você molda, porque realmente quando você vai ver, de repente ela voltou para aquele estado inicial assim e aquela memória ficou muito forte. Enfim, acho que e ver aquele muita água que tem ali, né? Muita vida. Então a água está associada muito com o elemento imaginal. Então, no momento de criação, quando eu pego uma peça, vou para um caminho e tento voltar para outra, aquilo já dá um certo. Não vai ser a mesma coisa como se eu tivesse ido desde o começo no mesmo caminho. Então, sentir esses processos enfim, é um pouco de uma metáfora com a vida também, sabe? Como que você coloca Uhum. intenção no momento e de repente você está vendo que eu tô em coisa ali que aquela forma, a argila como tá, não é o que ela quer se transformar, não é a melhor transformação que eu vou trazer para ela. Então, como é que eu adapto, sabe? Faço esse processo ser mais dialógico, embora seja assim uma entidade, vamos dizer assim, amórfica, ali, passiva, teoricamente, só esperando receber a minha ação, mas não, tem uma conversa ali também. Será que essa argila quer mesmo virar um prato? Será que não quer virar um vaso? Acho que pensar nisso também, assim, e como é que a gente traz isso para a prática, e depois ver o resultado final, e ver o trabalho que teve por trás daquilo, e ter participado do processo, de todo o processo de transformação, é muito gratificante, traz muita, muito pé no chão mesmo para as coisas. Quantas coisas que a gente não tem no nosso dia a dia, assim, que é tão simples, chega na gente tão fácil, a gente não sabe tudo que tem por trás, né? Tudo que Uhum. vem. Isso porque eu estou ali numa parte do processo, eu ainda não participei de um processo de coletar argila, de realmente compactar, enfim, pegar ali na terra, no solo, e enfim, tem todo, mesma coisa com esmalte, os óxidos e tudo mais que são transformados para chegar naquele pozinho que eu coloco água, vira um Caramba. esmalte. É muita coisa, é muita gente, são muitos seres, são muitas entidades envolvidas para fazer isso Muita acontecer. alquimia, né? Como é muita alquimia, muita alquimia.
muita transformação. E é bonito assim te ouvir contando isso, porque eu percebo que assim isso tudo, o teu olhar sobre esse trabalho, sobre essa prática, né, essa arte, o teu olhar é o teu olhar para a vida, né? Não é só para isso. Você consegue ampliar essa imagem e levar como uma visão que você tem na sua vida, que eu acho que, né, você, na apresentação balzaquiana, é uma Bia que também está em transformação, é uma Bia que também está buscando a sua expressão, né? Eu não sei se você prata, se você vá, mas você está buscando sua expressão. Então é muito lindo, assim, de ver isso em você, né? Que você leva isso para a vida. E assim, Bia, depois do Schumacher, né? Como que foi, assim, esse retorno, né? Como que tem sido? Como que você está percebendo esse teu viraceira, assim, no mundo? É, eu sou muito grata de ter passado pelo Schumacher. Acho que eu tive uma experiência de viver em comunidade, assim, que foi muito, muito especial. É, acho que eu estava conversando com uma amiga há uns dias. Nossa, que bom que a gente foi, que a gente foi no momento certo. Sou muito grata por isso. Voltar também, voltei com muita, muita esperança, muita expectativa, mas também tem aquele lado do, putz, que coisa que eu vivi aquilo, né? Agora, tipo, como que eu vou conseguir trazer isso de novo para minha vida? Essa é a minha inquietação hoje, sabe? Acho que a gente vivia ali no, numa bolha muito, muito perfeita, tinha muita coisa legal, pessoas com, enfim, curiosas, buscando aprender, buscando trocar e viver em comunidade, ativos na vida em comunidade, é, intelectuais, artistas, artesãos. Então, assim, gente de vários países, de vários backgrounds, de várias idades. Isso é muito legal você estar numa comunidade que abraça, que recebe tantos diferentes e de uma forma tão. Eleva muito o padrão, né? A régua, assim, das Sim, experiências, né? Imagina. é muito Desafiador esse especial, retorno. mas voltar também é um choque, assim, acho que eu não vou omitir, foi um choque, tem sido um processo ajustar essa nova realidade, mas é aquela inquietação também de, putz, eu sei que pode ser muito melhor do que está, do que é, enfim, como que eu posso fazer, qual que é a minha contribuição para fazer onde eu estou agora, é, estar no seu lugar melhor, como que eu posso contribuir para chegar para o presente estar no seu melhor lugar. Uhum, legal. A Débora Rabelo, aqui do Café Abraço, está te dando um parabéns aqui, tá? Nos assistindo aqui. É, Débora. Vocês fizeram juntas? Foram Eu tô. colegas de A turma? gente fez junto, super admira a Débora. Acho que a gente tem alguns caminhos também parecidos, no sentido de ela também tem um pai que tem um traço, um lado forte com a agricultura. Eu super admiro o trabalho dela com os agricultores do café, com o Café Abraço, enfim. Bacana. E, Bia, você falou muito da coisa da resiliência, né? Quando você fala das flores e desses processos da natureza. Me parece, assim, quando você conta a sua história e todas essas experiências, que no fundo são experiências de autoconhecimento muito profundas, né? Que você teve, a sua viagem para a Índia, o Schumacher College, Emerge Você, e muitas outras coisas, a argila, né? Tudo isso vai te dando, trazendo tanta informação sobre você mesmo, assim, é, é, me parece que isso tudo, no fundo, é muito assim, é a sua forma de ser resiliente também, porque você sabe quem é você cada vez mais conhece essas bases, né, as suas bases, os seus valores, aquilo que te move, né? Isso eu acho que no momento que a gente vive, assim, de crise, de muita volatilidade, instabilidade, a gente conhecer é muito bom, né? É como se fosse ali um pilar, ali uma âncora que eu tenho, opa, meu pé está no chão, como você falou, né, uns minutos atrás. O meu pé está no chão. Eu estou aqui meio, né, igual o bambu para lá e para cá, mas eu tô firme e tô bem, assim, né. E eu acho muito lindo, assim, uma pessoa pô, jovem como você já está nesse caminho, né, do autoconhecimento, assim.
desafios. Oi? Não, pode continua. Fala aí. Voltou, será? Esses Voltou, voltou. desafios, enfim, esses desafios que eu tenho Uhum. enfrentado desde que eu voltei, como uma forma de me fortalecer mesmo, de trazer resiliência. E acho que a gente agora está passando por um desafio coletivo enorme, né? Enfim, e quando a gente fala de resiliência, não é só o sistema, né? O sistema social e econômico que a gente vive, passar por esses, essas influências externas forte e voltar ao normal que era antes. É estabelecer um novo normal, né? Como estabelecer um novo normal? Quando a gente fala de resiliência transformativa, é um pouco disso. Mas simplesmente o sistema, ok, sofreu abalo, agora volta à estrutura normal como estava antes. Chegar no novo normal, no novo patamar. E assim que a gente consegue entender que a gente usou aquela experiência para evoluir, não para estar onde estava antes. A gente precisa sempre buscar a evolução. Então, assim, é um exercício como indivíduo, né, que a gente precisa fazer, e também como coletivo. Acho que essas conversas, né, nossa, eu tô assim, eu tô com meu rosto queimando de estar falando com você. Assim, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui eu conheço e tudo mais, mas eu acho que, enfim, a gente tem que dar oportunidade para isso, deixa as conversas acontecerem. Acho que quando a Aí. gente abre espaço para isso, a gente está permitindo o coletivo se desenvolver também e sair um pouco do indivíduo e para o coletivo. E é meu Eu, desafio eu tô também, aqui enfim. rindo, eu tô aqui rindo porque essa é a tua primeira live de muitas, né? Outro dia eu estava comentando assim que várias pessoas fizeram a sua primeira live aqui nas lives semanais da Emerge, né? E perderam o medo e agora estão assim toda semana fazendo coisas e compartilhando, né? Isso que você está falando, eu acho muito legal. E a proposta dessas conversas semanais é exatamente essa, assim, a gente são os espelhos, a gente se inspirando um no outro, né? Ver o que caramba, o teu olhar, como ele me engrandece, né? E vice-versa, a gente vai trocando e crescendo, né? Então, assim, eu te escuto com uma fala de esperança, assim, é isso mesmo? Essa tua fala é esperança para o daqui a Sim, vir a ser? sim. Acho que é um movimento de tipo, sai da zona de conforto e vai, ouve o chamado e faz o movimento, né? Acho que a Merge também me ensinou muito nisso, de qual o movimento que eu preciso fazer agora. Eu Uhum, sou uma pessoa que tendo a olhar muito para o futuro e isso gera muita ansiedade, né? Que a gente está sempre lá no longo prazo, que está longe. uhum, E agora, de repente, a gente está vivendo uma situação coletiva que, enfim, ninguém sabe quando que eu ia imaginar a gente vivendo uma pandemia. Eu mudei para São Paulo no final do ano passado. E, enfim, eu estava no processo de quero estar perto dos amigos, da família e tal, e de repente eu vi numa situação que eu estava ilhada, inclusive, não estava perto, sabe? Tipo, era dentro de um apartamento, morando com uma amiga, mas não podendo visitar meus pais, não podendo visitar os amigos, e todo mundo nessa situação. Quando que eu ia imaginar uma situação dessa, né? Assim, a gente realmente não tem controle, a gente gosta, conforto pensar, né? A gente está aqui que deu um pico, eu resolvi levantar e ver o que acontece. Desculpa, vamos lá. Tá, não sei se você me escutou, mas enfim, resumo do que eu estava falando, é a gente abrir mão mesmo do controle, dessa ilusão do controle. Uhum. Ela é confortante em alguns momentos, mas é, quando a gente observa está no presente, observa os sinais e se conhece o próprio corpo, o que está sentindo, as sensações e responde ao que está vindo, né? O que está emergindo. Isso é muito mais
muito mais natural, muito mais espontâneo, e acho que a gente tem muito mais a evoluir dessa forma do que simplesmente tentar impor no mundo e na gente mesmo uma situação, uma visão, enfim, uma visão, uma expectativa congelada das coisas, né? Que é uma coisa de menos vida. A vida não é assim, a vida é muito mais espontânea e muito mais responsiva aos processos do que a gente gosta de imaginar. Eu gosto muito, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, eu gosto muito dessa visão assim da gente co-criar, né, co-criar o futuro com a vida, né? Exatamente, estar atenta a esses sinais, né? Observar o que, que o campo está trazendo e a gente junto se mover junto com isso, né? Bia, eu acho que a gente está meio assim chegando nos minutos finais, eu agora não estou conseguindo ver aqui a hora certinha, mas eu queria te fazer uma pergunta que a gente tem feito aos nossos amigos aqui da rede. Você, como participante do Emerge Você, você sabe que a gente usa muito essa metáfora da vida como obra de arte, né? Como as flores é uma metáfora importante para você, no Emerge a gente tem um apreço muito grande com essa visão da vida como obra de arte, né? No sentido de uma vida única, autêntica. Como que é para você, Bia, viver essa vida como obra de arte? Quais são as cores dessa obra de arte? Quais são as texturas? Olha, eu acho que é cada passo, cada movimento, né? Tipo, entender que a vida não é uma obra de arte pronta, que a gente tá fazendo e está fazendo em conjunto, né? Que a minha ação, ela é tão importante e como é a ação do outro também, e como eu me relaciono com ela, enfim. É abraçar a imperfeição, é aceitar que nem todo movimento vai ser perfeito, mas que faz parte Muito da lindo. obra e que ela é linda por conta disso. Ela traz outras nuances, né? Quando você aceita a imperfeição, o erro, outras nuances vão surgir e aquilo vai compor a obra e vai ser perfeito por si só. E isso é uma coisa que eu Muito tenho lindo. aprendido, enfim, é o desafio, que a gente precisa se lembrar sempre, né? Não é simples, mas entender também que é um processo que, enfim, acalma a ansiedade de ter a obra pronta, de ser um ser acabado, isso, enfim, não existe. É abraçar o processo, ser responsivo a ele e aceitar as diferentes nuances conforme ela aparece, enfim, tem momentos que vai ser mais cinza, tem momentos que vai ser super colorido e faz parte, abraça e vive, e é aquilo mesmo que tem que ser. Isso que você está me falando agora me lembrou aquela frase, aquele poeminha bem pequenininho do Leminski, né, que fala isso de querer ser exatamente o que se é ainda vai nos levar além, que eu acho super inspirador, né? Ô Bia, muito obrigada por essa conversa. Desejo que você se aproxime, que volte, esteja mais perto, né, da gente, nessa nova fase aí, nesse novo normal. Não gosto muito disso, mas que a gente possa se conhecer pessoalmente em São Paulo, aí, ou aqui no Rio, em breve, e seguimos juntas aí nessa esperança aí por dias melhores. Obrigadão aqui pela sua participação. Deixar um recadinho aqui quem tá assistindo para conhecer a gente, um pouco mais do nosso trabalho, no www.impulsemerge.com.br, o YouTube é a mesma coisa, e toda segunda-feira a gente está aqui no mesmo horário, com pessoas legais e trazendo esses olhares que tanto vão enriquecendo e nos faz assim, terminar a live sorrindo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Adorei te conhecer. Espero manter contato aí. Quem sabe em breve nos conhecemos pessoalmente aí. São Isso Paulo, aí. Rio, Minas, quem sabe. Ou no Schumacher, ou na Índia, enfim, sei lá. O mundo é pequeno pra gente. Muito bom, Bia. Brigadão, viu? Beijo. Boa semana para Obrigada. você, para todo mundo que está aqui. Piche, Débora, Thaís, Rafa, sei lá.
mais outras pessoas. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, Mari. Tchau, tchau.